Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo de uma série de 3 vídeos, onde eu estou falando a melhor forma de você colocar o seu produto, o seu negócio, o seu serviço no digital em 2024. E esse segundo vídeo eu vou falar como comunicar seu produto de uma forma mais matadora, mais assertiva. E nesse vídeo eu vou falar também a importância de você entender os níveis de consciência do seu cliente para você ser mais assertivo na comunicação do seu produto ou do seu serviço. E também você vai ver nesse vídeo as diferentes formas de você embrulhar o seu produto ou o seu serviço para deixar ele mais atrativo e gerando valor nesse seu produto, seu serviço, para gerar esse desejo de compra para o seu cliente. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso me apresentar. Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócios ou profissionais liberais a conquistar e fidelizar clientes usando a internet. Então, como eu falei, esse é o nosso segundo vídeo. No primeiro vídeo, a gente falou sobre cliente, a gente montou o cliente com inteligência artificial. E agora, nesse segundo vídeo, a gente vai falar basicamente de como a gente pega esse cliente que a gente já desenhou e a gente conseguir entender as dores e os desejos desse cliente e a gente conseguir embrulhar o seu produto ou seu serviço de uma forma mais atraente e você comunicar sobre o seu produto ou o seu serviço de uma forma mais assertiva para o seu cliente. Para isso, vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu, rapidamente o que a gente viu lá na nossa primeira aula. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu fiz alguns slides, algumas imagens para a gente acompanhar aqui para ser mais didático, tá bom? Então a série, a melhor forma de você colocar o seu negócio no digital em 2024, essa é a segunda aula de 3 aulas. E essa aula, a primeira aula a gente falou sobre clientes. Essa aula a gente vai falar sobre produto. E a terceira aula a gente vai falar sobre distribuição e venda. Tudo isso relacionado à internet, tá bom? Só para a gente recapitular, e também eu vou utilizar o meu nicho, tudo que eu faço realmente no meu nicho, eu vou utilizar para mostrar para vocês, para ser um pouco mais didático, tá bom? Para fazer isso, vamos dar uma revisada. Então, a revisão lá da primeira aula, a gente entendeu o que é o seu negócio, que a gente falou de nicho e subnicho. E no caso, eu falei sobre marketing digital, que é o meu nicho, e marketing digital para empreendedores. Lá no começo do vídeo, eu falei que eu ajudo donos de negócio ou profissionais liberais a conquistar e fidelizar clientes usando a internet. Então, o meu subnicho é falando sobre marketing digital voltado para empreendedores. Quem são os empreendedores? Donos de negócio e profissionais liberais. Se você acompanhou o primeiro vídeo, você também já tem desenhado o seu nicho, o seu subnicho, e você lembra como foi importante. E aí, a gente, com essas informações, a gente desenhou a nossa persona. Então, aquela persona, a gente desenhou aquele cliente que a gente deseja atender, para a gente ser mais assertivo na comunicação. A gente falou sobre a importância da gente manter o foco em quem a gente quer, porque a gente entendendo esse nosso cliente, a gente consegue ser mais assertivo na comunicação, a gente consegue entender melhor o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer para a gente falar com o nosso cliente ideal. E aí a gente falou lá sobre a persona, a gente escreveu, então lá na persona tinha as necessidades, os desafios dele e os objetivos. Os desafios são as dores, né? São as dificuldades. As necessidades é mais falando um pouco mais sobre ele e a gente descreveu, né? Essa nossa persona utilizando a inteligência artificial. Então, se você não assistiu a primeira aula, você precisa fazer também a sua persona, mas assiste essa aula até o final para você ter uma ideia do quanto é importante você fazer, você construir sua persona, e lá na primeira aula tá bem explicado como faz isso, tá bom? E aí a gente também falou sobre os níveis de consciência do cliente, que a gente falou lá que são 5 níveis de consciência. Tem o número 5, né, que é o totalmente inconsciente. O 4, que sabe que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução. O 3, que sabe que existe um problema e sabe que tem uma solução. O 2, que sabe que existe um problema e sabe que eu falo ou você fala sobre a solução. Lembrando que aqui você precisa trazer o seu produto ou seu serviço e incorporar nisso que eu estou falando. Não vai dar para eu falar sobre todos os nichos, todos os subnichos aqui. Então, eu estou utilizando a minha própria, o meu próprio nicho, meu próprio subnicho, para eu conseguir ser mais didático e ajudar vocês a também construírem um de vocês, tá bom? E lá o primeiro sabe que tem um problema e sabe que eu tenho a solução para ele. Se a gente trazer, e como eu falei lá na primeira aula,
Como você está aqui assistindo esse vídeo, então meu conteúdo é para você. Você tem que estar dentro dessa persona aqui, ó, como eu falei lá na primeira aula, e é muito provável que você está nessa região aqui, ó, do segundo para o terceiro nível, tá bom? E você precisa lembrar também que o quinto nível, se a gente colocar, existem mais pessoas que conhecem sobre o seu produto ou pessoas que não conhecem sobre o seu produto. É muito provável que mais pessoas que não conhecem sobre o seu produto. Então, existem mais clientes nessa parte de baixo dessa pirâmide do que na parte de cima da pirâmide, tá bom? Então, esses são os níveis de consciência do cliente. Mas por que a gente deveria entender sobre o cliente e o produto? O porquê a gente deveria estar aqui? A gente fez todo o desenho da persona na primeira aula e agora a gente vai falar sobre produto. Por que a gente precisa fazer isso? Para que a gente precisa saber disso? Se você souber isso com perfeição, com maestria, cada vez mais, quanto mais profundidade você dá em conhecimento ao seu produto e ao seu cliente, mais fácil de você quebrar as objeções desse seu cliente. Porque como você conhece seu produto muito bem, você sabe todas as coisas boas que seu produto tem. E também, se você conhecer seu cliente muito bem, você sabe todos os porquê não ele não compra o seu produto ou o seu serviço. Então você consegue conversar com ele de uma forma meio que prevendo o que ele vai falar, porque você já conhece muito bem o seu produto e muito bem o cliente que você tem. É mais fácil despertar o interesse, porque como você conhece o cliente, você sabe quais são os desejos desse cliente lá, como a gente desenhou lá na persona. Se você sabe quais são os desejos, os objetivos, as dores, os problemas que seu cliente tem, você consegue falar de uma forma mais atrativa. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai aprender como a gente ser mais atrativo na forma de falar do seu produto. Então, se você sabe com maestria seu cliente, seu produto, você consegue despertar esse interesse, o desejo de compra. Você também melhora a relação cliente-produto, porque você, pensando lá nos três níveis de cliente, essas pessoas aqui de baixo, elas não sabem sobre o seu produto ainda. Elas, ó, ou ela tem um problema, mas não sabe que existe uma solução, ela é totalmente inconsciente. Ou então ela sabe que tem um problema e sabe que tem uma solução, mas não sabe que a solução é com você. Então você consegue fazer essa melhora de relação cliente-produto, porque você consegue aproximar o seu produto do cliente falando de forma mais atrativa e assertiva, que são coisas que a gente vai aprender nessa aula também. Você também consegue entender qual o nível de consciência do seu cliente para oferecer o seu produto de forma mais assertiva. Então, lembra que eu falei aqui também? Se seu cliente está aqui, ó, no nível de consciente, totalmente consciente, então ele sabe que tem um problema e sabe que você vende a solução para o problema dele, aqui é o cara que vai entrar na sua loja ou vai entrar no seu site, se você tiver site, enfim, e o cara já está pronto para comprar. Aqui também o cara está quase pronto para comprar. Mas e como você vai conversar com esses outros três níveis de cliente se ele nem tem ideia que o seu produto ou seu serviço vão ajudar ele a resolver o problema ou aproximar ele daquele desejo que ele tem. Então você vai conseguir entender mais como você pega seu produto e deixa ele mais atraente, de uma forma que você comunique de uma forma mais assertiva para você começar a vincular o seu produto ao seu cliente de uma forma mais assertiva e mais simples também. Você também vai saber embrulhar o seu produto de diversas maneiras e não ser aquele vendedor chato. Por quê? Quando o cliente está aqui, ó, nesses dois níveis, ele já está pronto para comprar. E aí os vendedores, a maioria dos vendedores, eles trabalham só nesses dois lances aqui dessa pirâmide. Eles não trabalham muito com esses clientes aqui. E é aquele cara que é chato, fica vendendo a todo momento, só vende, só vende, só vende, só vende. Aqui, ó, nesses três níveis, você precisa gerar um pouco mais de valor. Precisa gerar um pouco mais de valor na venda, você precisa gerar um pouco mais de valor na sua comunicação, que são esses outros passos aqui de cima. Então, vocês vão aprender a quebrar a objeção, vocês vão saber despertar interesse, vocês vão ter a relação com uma relação cliente-produto, melhorar essa relação. Esses passos aqui vão fazer com que o cliente você comece a temperar esse cliente para quando chegar o momento certo você fazer uma venda, mas uma venda muito mais gostosa de ser feita. Lembrando que a gente está falando as melhores formas para você trazer o seu negócio para o digital em 2024. Então a gente está falando de você trabalhando esses níveis de consciência dentro do digital. Porque você consegue ter muito mais escala. Por exemplo, se um cliente seu, por exemplo, você tem uma loja numa rua e tem um cara que passa nessa loja e ele está no nível 3. Ele sabe que tem um problema
e sabe que tem uma solução, mas não sabe que essa solução está dentro da sua loja. Então, por exemplo, esse cara, ele, sei lá, queimou o chuveiro dele, você tem uma loja de eletroeletrônicos, enfim, e esse cara passou lá e falou: será que esse cara tem o meu produto que eu quero? Ele entrou na sua loja, quando ele entra na sua loja, ele já tem um problema e sabe que tem uma solução para aquele problema dele. Ele vai chegar e perguntar: ó, você tem esse tipo dessa ferramenta? Ou ele vai falar assim: ó, meu chuveiro queimou, aconteceu isso, isso, isso. Por causa da sua experiência, você vai falar: ah, pode ter sido isso ou aquilo. E aí você vai trazer esse cara daqui até aqui. Ele vai saber que ele tem o problema e sabe que você tem a solução, certo? E aí ele vai vir aqui que sabe a solução você tem e ele vai comprar o produto de você. Então, no um a um, você consegue quebrar esses níveis de consciência do cliente. Só que é muito difícil um cliente entrar na sua loja nesses dois últimos níveis aqui, o 5 e o 4. Tá bom? Só que na internet a gente consegue fazer um trabalho mais estratégico para fazer isso. E é isso que a gente vai ver na aula número 3. Na aula número 3 a gente vai falar sobre distribuição estratégica e venda de uma forma mais assertiva, de uma forma mais tranquila e não sendo tão agressivo, tá? Não sendo tão invasivo. Então a gente vai saber embrulhar o produto de diversas maneiras e sem apenas ser aquele vendedor chato. E isso aqui é a base da aula 3, tá bom? A gente vai aprender a embrulhar sim, mas agora que a gente aprendeu a embrulhar, agora, quando a gente for aprender a embrulhar esse produto, a gente vai pegar e vai saber a forma certa de embrulhar, e agora a gente vai saber a forma certa, já que já está embrulhado, a gente vai começar a distribuir, a gente vai começar a alcançar potenciais clientes na aula 3, né? Dentro da internet, tá bom? Mas tá bom, tudo bem. Eu tô falando sobre embrulhar o produto e deixar ele mais atrativo. Mas o que é isso? O que é embrulhar o produto e deixar ele mais atrativo? Você embrulhar o produto e deixar ele mais atrativo é uma forma de você conseguir falar com todos aqueles níveis de consciência do cliente, mas de uma forma mais assertiva, de uma forma que você consiga atrair melhor esses diferentes níveis de consciência do cliente. Você gerando uma conexão com esses diferentes níveis de consciência do cliente, por quê? Porque você já sabe qual é o seu cliente, você sabe onde pode estar o seu cliente, em qual momento esse cliente pode estar, que a gente também vai ver mais para frente. Então é só para você entender o que que é esse embrulhar o produto e deixar ele de maneira mais atrativa. É justamente você conseguir conversar com esses diferentes níveis de consciência desse cliente. E basicamente a gente vai ter essa conversa falando sobre dores, necessidades, objetivos e desejos de cada um desses clientes, de cada nível de consciência deles, tá bom? Que a gente fez a persona lá, que a gente desenhou na primeira aula, e a gente entende que eles têm dores, desejos e alguns objetivos. Agora a gente vai entender esses níveis de consciência para a gente transportar ele para dentro do seu produto, para a gente embrulhar esse seu produto de uma forma mais assertiva. Então eu vou te dar alguns exemplos sobre isso. Então, eu vou embrulhar o meu produto, tá? Como eu falei, a gente sempre vai falar sobre marketing digital aqui, mas basicamente falando sobre, ou mais estreitamente falando sobre marketing digital para empreendedores, que são donos de negócios e profissionais liberais. Então, uma comunicação pelo problema. Vamos tentar montar, vamos tentar embrulhar o meu produto. Lembra lá qual que é o meu produto? Meu produto é esse aqui, ó. Ajudo donos de negócios e profissionais liberais a conquistar e fidelizar cliente usando a internet. Esse é meu produto. Então eu pego você e eu ajudo você, que tem um negócio, é um profissional liberal, que é um empreendedor, a conquistar e fidelizar clientes usando a internet. Por exemplo, essa aula que a gente está falando sobre produto, eu estou falando como conquistar clientes. Eu estou falando para você como você vai conquistar clientes se você entender seu produto. Se você entender seu produto, você vai conseguir conquistar mais clientes. Então é isso que eu estou fazendo. Então, voltando para cá, então uma comunicação pelo problema. Lembra, lá atrás, quando a gente fez a persona junto, tem lá os problemas, os desafios da minha persona que a gente escreveu, que basicamente vai ter que ter coisas parecidas com você aqui. Então, uma comunicação, vamos embrulhar o meu produto com foco no problema. Então, eu faço algumas perguntas. Qual é o problema que meu cliente tem? Pegando lá na persona que a gente desenhou, eles precisam de clientes. Isso é um desejo. Você tem esse desejo porque você é minha persona. Porque o meu produto vai fazer aquilo, que você conquiste e fidelize clientes. Então, você tem um problema. Um dos seus problemas, você precisa fidelizar cliente. Beleza, isso aqui é um problema seu. Opa.
qual consequência que esse problema gera? Então, qual esse problema, qual consequência esse problema gera para você se você não conseguir mais clientes? Vocês não vão conseguir pagar suas contas. Porque vocês precisam de clientes, porque vocês precisam de dinheiro, porque vocês precisam pagar suas contas, tá bom? Porque se vocês não tiverem o dinheiro dos clientes, não conseguirem novos clientes, vocês não vão ter dinheiro para pagar as contas, e uma consequência dessa consequência é que vocês vão ter que fechar o negócio de vocês, entendeu? E como eu posso embrulhar o meu produto pensando nessas duas dores. Então, por exemplo, eu posso fazer um conteúdo sobre como conquistar mais clientes e manter as contas em dia. Eu posso fazer um conteúdo falando sobre isso. Eu posso fazer um Reels, eu posso fazer uma postagem, eu posso fazer um Stories, eu posso fazer algumas coisas para que eu consiga atrair os donos de negócios e profissionais liberais que estão precisando ou precisam atrair clientes. Eu posso fazer esse conteúdo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei isso que eu entrego, isso que eu entrego, que eu ajudo os negócios, e embrulhei com uma outra roupa, que foi essa roupa aqui, ó. Eu embrulhei que como conquistar mais clientes e manter as contas em dia, tá bom? Isso são exemplos, tá bom? Esse foi uma comunicação pelo problema. O problema, só para lembrar, tá bom? O problema que a gente desenhou foi na aula, na primeira aula, onde a gente desenhou a nossa persona, tá bom? Vocês conseguem fazer isso. Eu tô dando exemplos ainda aqui para vocês. A gente vai usar a inteligência artificial aqui também, mas vai ser menos. Aqui vai ser mais conversa, porque aqui é o seu produto. Você precisa começar a entender mais o seu produto, se você vai entender a importância do porquê também entender mais a metodologia que o seu produto tem que para você vender, o que, que esse produto tem ou o seu serviço tem. Você vai entender a metodologia, a importância de você entender a metodologia mais para frente na aula. Então vamos fazer um outro exemplo? Um outro exemplo é uma comunicação pelo desejo. Agora a gente vai falar sobre os desejos que meu cliente ideal tem, tá bom? Minha persona, tá bom? Mesmas coisas, eu faço uma pergunta, qual é o desejo que o seu cliente tem? O meu cliente tem um desejo de aumentar sua visibilidade online, que a gente pegou lá no desenho da persona. Você que é a minha persona, você tem um desejo de aumentar sua visibilidade online? E qual a consequência que esse desejo gera? Tá, você conseguiu a sua visibilidade online. E o que que isso vai causar como consequência? Vai ganhar mais autoridade. Você tendo mais autoridade, você vai ter mais influência sobre os seus clientes. Se você tiver mais influência sobre os seus clientes, o objetivo final é vender mais com mais valor. Então, essa é a consequência e tem a consequência da consequência. Então, mas indo em passos, então lembra, vou só focar mais nisso, tá? Tudo isso que a gente desenhou, aumentar sua visibilidade online, foi porque a gente escreveu lá na persona. A persona também, a gente falou sobre isso. Aqui, ó, aumentar sua visibilidade online. É um desejo, é um objetivo que minha persona tem. Se você fez a aula 1, você também tem essas respostas também, tá bom? Então, ó, só peguei isso. Qual que é o desejo dele? Ah, um dos desejos que ele tem é aumentar a visibilidade online. O que vai acontecer se ele aumentar a visibilidade online? Ele vai ganhar mais autoridade. Então eu preciso entender um pouco mais, você tá entendendo? Eu tô buscando, eu tô escavando um pouco mais para eu entender mais sobre o meu produto. Se eu entendo muito bem o meu produto, eu consigo defender ele com todas as forças, sabe? Ninguém vai falar mal do meu produto se eu sei de cabo a rabo o que o meu produto ou meu serviço faz, os diferenciais. E talvez isso pareça ser algo meio óbvio, mas a maioria das pessoas, elas não conseguem destrinchar com muita inteligência como é, o que é o produto, o que é o serviço delas. Porque elas vivem muito no piloto automático, faz na forma automática. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer o automático pro consciente. E é isso que a gente está fazendo, tá bom? Então a gente está trazendo o que que a inteligência artificial trouxe para a gente e está dando um pouquinho mais de profundidade. E como eu posso embrulhar o meu produto? Utilizando o desejo. Eu posso embrulhar assim, ó, e ver se é atrativo para você. 5 passos para aumentar sua autoridade nas mídias sociais. Ué, será que isso é interessante para você? 5 passos para aumentar a sua autoridade nas mídias sociais? Porque você é minha persona. Então, você pode fazer essas mesmas perguntas, como você deve ter ou deveria ter separado os problemas lá da sua persona e os desejos da sua persona. É só você pegar essa pergunta: qual que é o desejo do meu cliente? Ah, um dos desejos que o meu cliente tem é tal. E se ele conquistar esse desejo, qual que vai ser a consequência? Ah, se ele conquistar esse desejo, a consequência vai ser tal X.
E aí você vai estar aqui, e aí, tá, e agora? Qual que é o tema que eu posso juntar, que eu posso colocar lá na minha rede social ou na internet, tá? Para eu ser mais atrativo, para pegar o meu produto e embrulhar o meu produto dessa forma, para eu falar sobre isso que o meu cliente tem como desejo e vender o meu produto como consequência. Então é isso que é embrulhar o produto, tá bom? De uma forma mais atrativa. Vamos mais um. Agora a comunicação pela solução do seu produto, tá bom? Então aqui você tem que falar um pouquinho mais do seu produto. Qual que é a solução do seu produto? Qual a solução que o seu produto gera? O meu produto gera, ele ensina a criar estratégias digitais. Ele ensina isso para vocês. Então, se você for lá e comprar o meu serviço, eu vou te ajudar e vou te ensinar a criar estratégias digitais para você começar a ir de forma estratégica a mexer nas redes sociais e na internet, tá bom? E qual a consequência dessa solução? Eu melhoro a comunicação e gero mais valor no produto. Então, se eu consigo criar estratégias digitais de uma forma bem assertiva, eu melhoro a comunicação, porque eu tenho estratégia nas redes sociais, e isso, melhorando a comunicação, eu gero mais valor no produto que eu vendo, no serviço que eu vendo. Então, a solução que o meu produto traz são essas. Qual é o conteúdo para eu trazer aquelas pessoas? Como eu consigo embrulhar esse meu produto utilizando também essas duas transformações, essas duas soluções que meu produto traz? E aí eu coloquei assim: aprenda como vender gerando valor com uma estratégia digital, tá? Então você vai conseguir mexendo para você começar a embrulhar o seu produto de formas diferentes, mas de formas extremamente atrativas. Fala para mim se isso aqui não é atrativo para você que é a minha persona. Você gostaria de saber como conquistar mais clientes e manter as contas em dia? Ou você queria ter os 5 passos para aumentar sua autoridade nas mídias sociais? Ou você queria aprender como vender gerando valor com uma estratégia digital? Então, você precisa fazer isso também com o seu produto. Já que você já fez sua persona, tenta desenhar isso. Pausa aqui, pega as perguntas, copia as perguntas de algum lugar e você precisa também, é seu negócio. Faz com carinho, faz com atenção. Começa a fazer um pouco mais sobre isso, ou um pouco mais disso. Eu quero que você entenda uma coisa: os 5 níveis de consciência, eles vão levar todos para o mesmo lugar. Você precisa conseguir caminhar os 5 níveis de consciência das pessoas, dos seus clientes, para o seu produto. Só que algumas pessoas vão ter caminhos mais longos e pessoas vão ter caminhos mais curtos. Esse 5, 4 e 3 são aqueles que têm mais quantidade de pessoas. Só que, teoricamente, você vai ter mais trabalho para trazer essas pessoas até aqui. Só que tem mais pessoas. Se você pensar em quantidade, tudo bem se você tiver mais trabalho para fazer isso, para levar as pessoas até o seu produto. Porque toda a sua comunicação tem que trazer as pessoas para o mesmo local, que é o seu produto. Então, todas as rotas de comunicação vão trazer as pessoas para perto do seu produto. Aqui eu estou fazendo conteúdo para pessoas que são mais, já têm algum nível de consciência. Porque para uma pessoa que ela quer aprender, se eu coloco aqui estratégia digital, ela precisa saber que a internet ela é um recurso para ele conseguir clientes e um recurso para vender mais. Então aqui é uma pessoa do nível 3 que já está ali querendo vender mais. Tá? 5 passos para aumentar a sua autoridade nas mídias sociais, as pessoas têm que ter o desejo de ir para as mídias sociais. Então a gente está pegando o nível 3 aqui. Eu só dei alguns exemplos para você. Então, assim, entenda que independente de qual nível de consciência do seu cliente, todas as rotas, todos os seus conteúdos têm que aproximar o seu cliente do seu produto. Então, a única diferença é como você vai falar, tá bom? É como você vai embrulhar essa sua comunicação para vender o seu produto. Você vai ter que trazer mais consciência para as pessoas que estão mais no nível 5, no nível 4 e no nível 3, que são pessoas que têm menos consciência sobre o seu produto, seu serviço, e um pouco menos para o nível 2 e nível 1. A maioria das pessoas, por exemplo, se você tem um negócio, se você presta um serviço independente do que você tenha, a maioria das pessoas, elas vão trabalhar o nível 1 e nível 2, que são clientes que já estão quase que prontos para consumir. Se você trabalha muito dessa. O que que é trabalhar muito nisso? Deixa eu tentar trazer um exemplo aqui para você. Trabalhar muito no nível 1 e nível 2 é você não falar, é só você só vender. Você só vende, só vende. Você só vende. Seu conteúdo é só para vender. Falando da internet, tá bom? Então, tudo que você posta, você está vendendo. Você está vendendo. Todo momento você está vendendo. Você está vendendo, você está vendendo. E aí o que vai acontecer?
Essas pessoas no nível um e nível 2, se você não gerou nenhum tipo de valor na sua comunicação dentro da sua rede social, e isso acontece com alguns clientes que já estão inseridos nas redes sociais, na internet, ele tem muita gente que é muito curioso, que liga para saber preço. Por quê? Porque como ele já tem consciência do que ele precisa, ele fica muito procurando qual que é o mais barato. E como não gerou nenhum tipo de valor, nenhum tipo de transformação, você não conseguiu comunicar e deixar seu produto mais atrativo do que o seu concorrente, acontece dele estar buscando só o mais barato. E se ele só está buscando o mais barato, muita gente, o que acontece? Muitas pessoas começam a entrar em contato para querer comprar o produto ou consumir o serviço dessa pessoa. Essa pessoa, como ela não comunica nenhum tipo de valor, né, dentro das redes sociais, posta muito foto de antes e depois, ou então só posta foto sem nenhum tipo de características que falem o porquê que o produto dele é melhor, o porquê que vale a pena. Lembra? Ele não conhece a persona dele, ele não sabe qual que é o produto dele, não sabe as dores, os desejos e os objetivos daqueles clientes que ele tem. Ele não sabe os diferenciais do produto dele, então ele só fala assim, ó, custa tanto. Como a gente já aprendeu a comunicar quem é a persona, a gente já começou a entender os desejos, as necessidades, os objetivos da nossa persona, a gente já começa a comunicar diferente. Os conteúdos que você vai colocar já vai dar essa sensação de valorização do seu produto ou do seu serviço. Então a gente já está vários passos na frente, tá? Muitos passos mesmo na frente. E a maioria das pessoas elas só tentam pescar esses dois clientes aqui, porque são clientes que já estão prontos para comprar. Então eles só ficam botando fotos de antes e depois. Por quê? Dá menos trabalho eu vim aqui, mas também dá menos resultado também. Porque se não for com você, ele vai comprar outro que é mais barato. E poucas pessoas trabalham nesses três níveis aqui de baixo. Só que, como a gente viu, a maior parte das pessoas estão aqui, ó. Então a gente tem que trabalhar essas pessoas para essas pessoas se tornarem nossos clientes e virem para cá. Como? Gerando valor na vida delas. E essa forma de a gente conseguir vender estrategicamente, pulando degrau em degrau, a gente vai falar lá na nossa aula número 3 de divulgação de venda. E então, assim, só para você entender que a gente vai aprender isso, tá bom? Eu vou aprender, vou mostrar para vocês no detalhe mesmo, como você faz essa estratégia para você começar a escalar e vendendo aos pouquinhos para você conseguir chegar lá no seu cliente e começar a gerar vendas recorrentes, tá bom? Então é só para a gente entender que o que a gente está aprendendo, basicamente, a gente vai trabalhar com esses três níveis aqui, porque esses aqui são pessoas que já estão quase que prontas para comprar. Só que conforme a gente for fazendo os conteúdos, né, a gente for comunicando com essas pessoas, esses dois níveis de cima, eles vão ver também esses conteúdos. E isso já vai gerar um valor, um efeito colateral, porque vai gerar valor no seu produto para essas pessoas também. E essas pessoas vão querer comprar de você de uma forma sem perguntar muito sobre quanto custa. Isso é muito legal, porque isso realmente acontece. Então, assim, agora a gente vai lá para a inteligência artificial porque a gente vai fazer uma perguntinha. Qual perguntinha que a gente vai fazer para a inteligência artificial? A gente vai tentar trazer como que a gente consegue nesses níveis de consciência para ela dar alguns exemplos para a gente ter um início, um start de como comunicar. Então a gente vai pegar níveis de consciência e vai tentar pegar alguns exemplos. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o meu tá pronto, tá aqui, mas eu já fiz a pesquisa, mas eu vou fazer a pesquisa aqui com vocês novamente. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui lá no meu famoso Docs aqui, né? E tem o promptzinho, tá bom? Que é a pergunta que a gente vai fazer lá pro nosso para o nosso chat. Hoje, eu não vou usar o chat GPT diretamente, vou usar um outro que ele é mais potente, tá bom? Ele é mais potente porque o chat GPT, ele é uma versão 3.5. Tem uma ferramenta que a gente trabalha com a versão paga dele, só que a gente consegue fazer 5 perguntas de graça. A versão paga dele dá respostas mais detalhadas, ele procura um pouco mais, é um pouco melhor. Na verdade, é muito melhor, tá bom? Então, eu só vou mostrar esse daqui para vocês, para quando vocês tiverem poucas perguntas para fazer, mas vocês querem algo mais profundo, mais assertivo, utiliza esse. Lá no prompt do nossa primeira aula, não dava para fazer nele, por quê? Porque a gente fez mais do que só 5 perguntas. A gente estruturou, a gente foi dando volume lá na sequência, mas esse aqui, como a gente vai fazer só essa pergunta, essa única pergunta, eu vou utilizar esse outro para a gente também usar uma ferramenta diferente. Também você vai tendo um pouquinho mais de liberdade. Então, a gente vai pegar esse prompt aqui. Eu vou deixar esse prompt, não vou pôr no Docs, tá bom? Igual eu pus o da primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, você deveria assistir.
tá? Esse prompt eu vou deixar na descrição assim, inteiro, na descrição ou no primeiro comentário. Não sei se vai dar espaço aqui, talvez eu deixe lá no primeiro comentário esse prompt aqui. Então você vai vir aqui, lembra a mesma coisa, o vermelho eu coloco o que eu estou pedindo aqui, então colocar a sua persona completa, que a gente já fez na primeira aula. Se você não assistiu, você deveria assistir. Vou deixar o negocinho aqui, o botãozinho para você clicar para você ir assistir a primeira aula. E aqui para você colocar o produto ou serviço que você entrega, tá bom? Que também a gente falou, que no caso meu lá é conquistar e fidelizar clientes usando a internet, tá bom? Esse é o meu serviço que eu entrego para vocês. Eu vou vir aqui, eu vou recortar, Ctrl C, vai estar lá no Google, vai entrar no Bing, aí, Enter. Nesse primeiro que aparecer, ó, você clicou, aí vai estar escrito aqui em cima, ó, aqui, ó, chat, tá vendo? Não sei porque minha setinha não aparece, mas aqui, ó, tá aqui em cima, ó, tá escrito chat. Aí você só vai clicar. Aí vai clicar e vai cair aqui, ó. Deixa sempre aqui no balanceado, vendo que ele tem um pouquinho. Ui. Aqui, ó, tá vendo? Aqui. O que que eu vou fazer? Como eu já recortei, eu vou colar aqui. Eu tô na frente, mas eu acho que você consegue enxergar. Deixa eu ver se eu consigo mudar minha. Por lá em cima. Tô lá em cima agora. Pronto. Lá em cima. Eu vou recortar aqui. Recortei, agora eu preciso pôr minha persona aqui. Aí eu vou lá. Eu acho que eu nem deixei separada a minha persona dessa vez aqui. Bom, enfim, você vai pôr a persona. Vou cortar essa parte. Então, eu vou cortar aqui, vou pôr minha persona. Vou lá no Bing. Coloco aqui. Coloquei a persona, agora eu preciso colocar o meu produto. O que que eu vendo? Eu vendo isso aqui, ó, conquistar e fidelizar clientes pela internet. Tá na minha tela de trás. E eu coloco, e a mesma coisa, só envio. E aí agora ele vai dar todas aquelas informações lá, como a gente fez na outra vez. Tá vendo? Ele vai dar os 5 níveis de consciência do cliente. Pode mudar o nome, às vezes ele dá o mesmo nome, é a mesma coisa, mas às vezes ele usa uma referência diferente, tal, mas é a mesma coisa. Se você vai ver, é totalmente consciente, consciente da oferta, enfim, e ele vai trazer isso. Então ele vai explicar o que é, por exemplo, aqui, ó, totalmente inconsciente. Essa parcela representa cerca de 30%. Não percebe sequer a existência do produto ou do serviço. Eles têm é basicamente a mesma coisa, tá bom? Eu não vou ler aqui porque a gente vai, já tá pronto o meu lá. E ele dá um exemplo, ó. Um dono de negócio que nunca ouviu falar sobre estratégias digitais e para atrair clientes, entendeu? Então, o que que vai acontecer? Você vai ter uma descrição sobre o que que é, né, o totalmente inconsciente, para quê? Para deixar isso mais vivo na sua cabeça. E você vai ter um exemplo, porque é sempre bom ter o exemplo para trazer um pouco mais na cabeça, enfim, e aí você conseguir ter um pouco mais de ideias. O meu tá aqui. Agora a gente vai tentar. é, Vamos brincar um pouco. Vamos brincar. Eu fiz essa mesma coisa que eu fiz com que eu mostrei para vocês. Entrei lá no Bing, fiz a pergunta. A pergunta trouxe aquelas respostas que você já viu aqui comigo, né? Você pega essas perguntas, separa, coloca no Word, coloca em alguma pastinha aí separadas, para você ler, para você sempre ter a criatividade. Quanto mais você fizer essas coisas, mais domínio você vai ter de como comunicar, de entender um pouco mais de o que que é embrulhar, o que que é o cliente, o que que é o seu produto. Quanto mais você vai fazendo isso, mais conhecimento você vai tendo. Então aqui, vamos brincar um pouquinho, e aí eu vou ter que trazer só a parte de marketing digital, que eu não consigo espalhar isso para um monte de pessoas. Porque é difícil, né? Porque tem muitos nichos, tem muitos segmentos, enfim. Isso aí eu faço só para os meus clientes que me pagam para fazer isso. Mas é isso mesmo, é isso que eu faço, tá? É basicamente esse processo que eu faço para os clientes que me pagam para eu fazer toda essa estruturação para eles. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o totalmente inconsciente. Lembra? É o 5
da base da pirâmide, é o que tem mais pessoas. Então, o exemplo foi um empresário que abriu um negócio e está esperando os clientes aparecerem e ele vender. O vendedor é um vendedor passivo que fica sentado esperando. Coloquei uma fotinho, né, para dar uma ilustrada. Então, é aquele cara que é muito comum essa pessoa que quer abrir um negócio, abre um negócio e acha que só porque ela colocou uma placa e levantou a porta, o cliente vai entrar. Antigamente era assim, mas cada dia mais é mais difícil isso acontecer. As pessoas buscam referências, porque a rede social é rede social. Dentro da rede social, as pessoas querem socializar. Então, elas vão buscar alguma coisa, independente de qual produto ou serviço que você preste. Elas vão procurar na rede social para saber se tem avaliação, para saber um pouco mais quem é o produto, de quem é o produto, quem é o serviço. Então, como eu vou embrulhar o produto para atrair mais esse tipo de cliente? Nossa, escrevi errado aqui, ó. Para atrair esse tipo de cliente. Como eu vou embrulhar o meu produto? Aqui, eu preciso tentar falar com essa pessoa. Eu tenho que me colocar no corpo dessa pessoa e por isso você precisa fazer esse trabalho com você, tá? Você precisa colocar no corpo dessa pessoa. Sabe o exemplo que o chat te deu? Se veste dessa pessoa, da pessoa que está ali no balcão esperando o cliente chegar. Eu posso fazer um conteúdo sobre os clientes não estão chegando no seu negócio, como atrair clientes para o seu negócio. Eu não estou falando de digital, não estou falando nada. Eu vou falar sobre isso no conteúdo, independente que seja. Pode ser um vídeo curto, um vídeo longo, um stories, um reels, né? E na terceira aula eu vou explicar o quando usar stories, o quando usar reels, quando usar o vídeo longo, quando usar foto, porque não basta só fazer, tem que ter estratégia por trás disso, e na aula 3 a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, como eu preciso pegar e me colocar no corpo dessa pessoa? Para quê? Para eu entender como eu vou oferecer o meu produto para que essa pessoa veja e entenda que aquilo que eu estou vendendo é atrativo para ele. Se eu chegar e falar assim, para esse cara aqui, falar assim: você quer uma estratégia digital para você vender mais? Ele nem sabe muito bem o que é isso. Não vai ser atrativo para ele se ele ver. Mas se eu falar assim, você passa o dia inteiro atrás do balcão e nenhum cliente, você não abre o caixa o dia inteiro, ou você fica a manhã inteira sem abrir o seu caixa, como conseguir clientes para você ter movimento no seu negócio? Então a gente precisa trazer um pouco mais da imaginação de como que é esse cliente. A gente usou a inteligência artificial para trazer a base de quem é o cara que está nesse nível totalmente inconsciente. Porque o cara totalmente inconsciente, eu preciso aprender também como falar sobre ele. Porque dentro do meu conteúdo, lembra? Todos os caminhos precisam levar para o meu produto. Dentro do meu conteúdo, eu posso atirar nesse cara aqui. Eu posso atirar nesse cara aqui, mas dentro do meu conteúdo, como você trazer clientes para o seu negócio, existem as pessoas que também estão no nível 4 e nível 3 que vão querer assistir também, e eu já posso pescar esses caras também, entendeu? Mas eu preciso entender como que é esse cara, quais são as dores que essa pessoa passa, quais são os desejos que esse cara tem o desejo que pessoas entrem no negócio dele. Esse cara tem o desejo de conseguir pagar a conta dele em dia. Ele tem também o medo, né, de falir o negócio dele. Então eu preciso entender o que eu preciso falar para eu embrulhar o meu produto de uma forma atraente para esse cara que é totalmente inconsciente. E aí eu uso esse exemplo que a inteligência artificial me deu. No segundo nível, é aquele cara que sabe que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução. Como a inteligência artificial me trouxe? Um profissional liberal que percebe que sua base de clientes está diminuindo, mas não sabe como atrair novos clientes online. Então, assim, ela está aqui, está lá no negócio dela, vamos lá, é uma médica, uma dentista, uma nutricionista, enfim, está num consultório ali e está vendo que os clientes dela não tá aumentando, a agenda dela não está enchendo. E aí aqui eu posso falar como você pode encher sua agenda, porque eu estou falando de um profissional liberal, como encher sua agenda utilizando a internet, como utilizar, como encher sua agenda, como conseguir clientes certos para o seu negócio, como, se for uma nutricionista, como você pode se comunicar para atrair mais clientes. Então eu posso utilizar algumas coisas, mas a mesma coisa, eu preciso me colocar como esse cliente, eu preciso me vestir
nesse cliente para eu conseguir embrulhar esse meu produto de uma forma mais atraente para esse cliente aqui que está no nível de consciência 4. Para quê? Para eu conseguir vender de uma forma mais atrativa e mais assertiva, vender gerando valor. Porque conforme eu explico para essa pessoa os benefícios, os diferenciais, o porquê comprar, o porquê usar o meu produto, eu estou gerando valor na vida dessa pessoa. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou tentando ensinar alguma coisa para que vocês consigam aplicar dentro do negócio de vocês, que vocês tenham resultados dentro do negócio de vocês, só que eu não estou cobrando nada por isso. Mas, se você tiver algum tipo de problema, provavelmente você entre em contato comigo para a gente bater um papo. Entende? Porque eu estou gerando valor sem pedir nada em troca aqui para vocês. Porque eu quero realmente ensinar, porque é importante que vocês tenham cliente para o seu negócio funcionar. E eu acho isso mais importante do que eu ter cliente é os clientes os meus potenciais clientes tenham sucesso. Porque se você conseguir entender os níveis de consciência do seu cliente, os diferenciais e como embrulhar seu produto de forma mais atrativa, no momento que você entrar em contato comigo, porque você pode ter algumas outras dificuldades, vai ser mais fácil trabalhar com você, porque você já entende o valor das coisas, entende? Você já tem a vivência disso, porque você é o cara que, por exemplo, é esse cara aqui que é um dono de negócio, está lá no nível 3, tá? Nível de consciência número 3, que é o cara que sabe que tem um problema e sabe que tem uma solução. Você, por exemplo, pode ser essa pessoa, que agora você está entendendo que tem uma solução para você atrair mais clientes para o seu negócio, para você lotar sua agenda, enfim, para você fidelizar os seus clientes. Você sabe que tem esse problema e você sabe que tem uma solução. Você está entendendo que talvez marketing digital te ajude nisso. Então você é um dono de negócio que sabe que precisa de uma presença online. Você precisa estar na internet, mas não sabe como não sabe por onde começar. Só que aqui eu tô te ensinando por onde começar. Eu tô falando para você por onde começar. Você tem que começar desenhando sua persona. Você tem que começar entendendo o seu produto. Você tem que começar a embrulhar o seu produto para atrair aquela persona que a gente desenhou na primeira aula. Então você já está mais elevado nesse nível de consciência. Então no momento que você contratar, se você me contratar, ou você contratar qualquer produto, qualquer pessoa que trabalhe com marketing digital, enfim, nem não estou falando nada sobre isso. Mas se você contratar essa pessoa, a pessoa que for trabalhar com você, vai ser mais fácil trabalhar com você, porque você já sabe o valor que essa coisa tem. Então, por exemplo, essa pessoa que ela sabe que tem um problema e sabe que tem uma solução, que ela entende que a presença online dela é importante, eu posso fazer aquele conteúdo que eu escrevi lá nos primeiros. Como montar uma estratégia digital para conseguir mais clientes. Eu posso falar isso aqui, eu posso montar muitos conteúdos, como eu posso estar montando esse conteúdo que eu estou fazendo aqui. A melhor forma de você ir para o digital em 2024. Então, esse cara também pode estar aqui assistindo essa aula aqui também, entende? Então, eu estou gerando valor na vida dessa pessoa. E aí tem o nível de consciência, o segundo, o número 2, que você sabe que tem um problema e sabe que eu falo sobre a solução, que basicamente aqui você se encontra. Se você assistiu esse conteúdo até agora, se assistiu essa aula até agora, você sabe que você tem um problema, que você, por exemplo, você quer conquistar mais clientes, você quer fidelizar esses clientes, você quer isso para você, você quer ter uma presença online, e você sabe que eu falo sobre a solução. Por quê? Porque eu estou falando sobre a solução para você, que você precisa se posicionar de uma forma diferenciada, e eu estou falando como você deveria se posicionar. Então, a inteligência artificial colocou aqui para mim: é um profissional liberal que está considerando contratar um especialista em marketing digital para ajudar a promover seu serviço. Qual o conteúdo que eu posso utilizar? Até coloquei aqui um bonequinho apontando que aqui é você, esse aqui é você. Então, assim, qual é o conteúdo que eu posso fazer isso? Aqui eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, pegar um depoimento de um cliente meu e postar nas minhas redes sociais depoimentos. Eu posso também falar sobre 5 dicas de como contratar um especialista de marketing digital e não se arrepender. Eu posso trabalhar, porque aqui eu estou trabalhando mais o nível de consciência dele sobre autoridade, sobre entendimento de como avaliar, porque eu não preciso ensinar para ele o que é marketing digital mais, não preciso ensinar para ele quais são esses diferenciais, porque ele já sabe. Ele só precisa de mais prova, prova social, ele precisa olhar para mim, para os meus conteúdos e falar assim: acho que vale a pena eu contratar essas pessoas. E o porquê que ele não me contrata? Eu só sei o porquê que ele não me contrata, porque eu desenhei minha persona, porque eu conheço meu produto e eu consigo falar para ele o porquê que ele deveria me contratar.
E aí eu faço conteúdos em relação a isso. Então eu posso pôr depoimento dos meus clientes, eu posso fazer um vídeo, como tem aqui no meu canal, mostrando alguns resultados. Eu posso também dar as dicas de como contratar um especialista de marketing digital, quais são os pontos relevantes que ele deveria observar. Então, eu consigo fazer isso, eu consigo gerar esse valor. E aí você tem que fazer também isso dentro dos seus clientes. Você precisa desenhar isso para dentro dos seus clientes também, tá bom? Então você precisa entender, a inteligência artificial te deu um exemplo. Tenta desenhar, lembra? A mesma coisa, se coloca no corpo daquela pessoa e tenta entender quais são as necessidades que essa pessoa tem. Quais são as necessidades? Aqui está falando que o cara, essa pessoa quer contratar um especialista para promover o serviço dela. Ele quer contratar. Por que ele não contrata? O porquê ele contrata, porque ele deveria contratar, o que que ele precisa observar. Porque esse cara aqui, ó, esse cara aqui também vai estar lá no na nossa persona. Ele também vai estar aqui, ó. Entre essas coisas aqui ele vai estar. Então o desenho da persona é extremamente importante para quê? Para você forçar a como comunicar o seu produto. É muito importante isso. A conexão das coisas elas precisam ser muito bem sincronizadas. E quanto mais você entender sobre o seu produto e mais entender sobre o seu cliente, mais sincronizado vai ser. Melhor vai ser para você conseguir fazer essa conexão e fazer essa venda mais assertiva, uma venda mais atrativa, uma venda gerando valor. Né? A pessoa não vai mais procurando preço para você, então você vai ser mais assertivo fazendo assim. Lá o nível um já é o profissional liberal que tem, que tipo assim, já contratou um profissional, já teve resultados e ele quer contratar outro, porque ele quer promover mais o serviço dele. E no momento ele contratou, agora quer voltar a contratar. Então aqui é mais fácil ainda. É basicamente prova social, mostra alguns resultados, mostra alguns depoimentos também, porque esse cara ele só precisa saber se realmente, como ele já sabe como mensurar, eu só preciso falar o que ele já sabe, mostrar os meus resultados, que ele já sabe que ele pode confiar em mim. Aqui também existem clientes seus que já estão prontos para comprar o seu produto. Eles só precisam entender o porquê que eles deveriam comprar o seu e não do outro. E para ele entender o porquê deveria comprar o seu, você precisa entender muito bem o seu produto. E aí você precisa mostrar os seus diferenciais. Por que que você é diferente? Eu tô fazendo uma sequência, uma série de 3 vídeos, e essas aulas estão tendo, sei lá, 1 hora de aula. Eu estou tentando entregar o máximo possível para você que está assistindo, para realmente gerar valor na vida que você, na sua vida e no seu negócio. Então eu estou entregando muito, eu estou entregando bastante. Então eu estou gerando esse valor na vida de vocês. Talvez vocês não estejam no momento de contratação. Primeiro vocês precisam agir dentro do negócio de vocês até vocês verem se vocês conseguem chegar lá e para escalar mais o seu negócio. Então, assim, vocês também precisam entender os seus diferenciais. Essa é a importância de você entender o seu produto e entender seu cliente. Então, esse foi o segundo nível, que são as pessoas que têm um problema, que sabe que tem um problema e sabe que eu falo sobre a solução. Essa aqui está prontinha para comprar, tá bom? Essa também está pronta para comprar, mas essa aqui já está desejando o meu produto. E é sempre nesses dois níveis que as pessoas trabalham. Nesse nível aqui e nesse nível aqui. Se você começa a comunicar para esse nível e esse nível de cliente, você já começa a abrir mais o braço para abraçar mais pessoas para trazer dentro do seu negócio, mas lembra sempre focado na sua persona. Não tenta abraçar o mundo inteiro porque você vai dispersar, porque conversar com homem, mulher, enfim, como a gente já falou lá na primeira aula, mas você conversar com pessoas diferentes é diferente. Aqui você precisa ser assertivo na sua comunicação. Eu só vou falar para donos de negócio, profissionais liberais. Lembra lá que eu escrevi de 20 a 30, de 30 a 50 anos, que a gente desenhou a persona. Então, foca no seu produto e foca na sua persona. Então agora, para finalizar isso aqui, o porquê que você, a importância de você entender o seu método, entender o seu produto. A gente está falando agora sobre o produto. Qual que é a importância? Por que também é importante eu saber isso? Quanto mais você começar a transformar o automático em consciente, o que que é isso? A maioria das pessoas podem estar, sei lá, eu trabalho 10 anos, 5 anos na mesma coisa, ela de tantas vezes é como dirigir. Se você dirige, no começo, quando você começou a dirigir, era muito, você tinha que pensar muito antes de fazer cada coisa. Conforme você tem um tempo já dirigindo, você pega e nem presta atenção que você está trocando de marcha, você faz tudo meio que automático. O profissional também é assim. Ele começa a entrar no modo piloto automático, então fica muito automático as coisas. Mas o que que eu estou pedindo para você fazer agora? Pegar, tirar do modo automático e tentar colocar, ou tentar não, colocar no modo consciente.
Isso dá trabalho. Eu sei porque eu vejo os meus clientes o quanto que é difícil, independente de quantos anos eles estejam, é muito difícil eles conseguirem transformar o automático em consciente. Mas isso é importante. Por que é importante você fazer isso? Porque quando você consegue descrever o método de forma detalhada, você consegue pegar e falar, ó, eu faço assim, 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 assim. Você consegue, você vai colocar isso em etapas, que é o método, você vai colocar isso em etapas, e você vai conseguir, se você, por exemplo, você consegue melhorar algum método, se você tem se você presta um serviço, por exemplo. Se você presta um serviço, você faz essa sequência. Se você faz essa sequência e você entende cada momento dessa sequência, você consegue melhorar isso que você faz em pequenas doses. Ela falar, não, aqui eu tô bem, aqui eu preciso melhorar. Então, se eu melhorar aqui, eu vou ser mais rápido. Se eu melhorar aqui, eu vou ser mais eficaz. Se eu melhorar aqui, e aí você consegue entender isso e ter mais clareza sobre esse movimento todo. Outra coisa que costuma acontecer é que quando você destrói o método, e aí eu vou falar aqui também do marketing, aqui do marketing digital, tá bom? Por exemplo, dentro do marketing digital que eu faço aqui, existem algumas coisas. Por exemplo, tem a parte de ser designer, de fazer as imagens, tem a parte da gestão de tráfego, tem a parte de estrategista, de montar estratégias por trás de tudo isso, tem a parte de entender métricas para você entender os resultados. Então, tem algumas coisas por trás disso. Então, por exemplo, como eu faço tudo, agora eu separo o meu método. Então tem, por exemplo, esses 4 métodos. Existem coisas que eu gosto de fazer e tem coisas que eu não gosto tanto de fazer dentro do meu negócio. Se quando eu começar a crescer, se eu quando eu começar a crescer, eu falar, pô, eu vou eliminar algumas coisas que eu não gosto de fazer, para quê? Para potencializar as coisas que eu gosto. Quando eu falo assim, tá, eu vou, por exemplo, eu vou falar, vou contratar um gestor de tráfego. Eu vou contratar esse cara. Eu consigo falar assim, ó, era isso que eu fazia, tá? Porque o meu método tá separado, falar, ó, era isso que eu fazia. Eu quero que você faça parecido, mas melhore, porque você é melhor do que eu. E aí eu vou conseguir avaliar isso. E se eu tiver uma pessoa, por exemplo, sei lá, você tem um negócio e você tem uma secretária. Na verdade, você faz tudo e aí você está precisando contratar uma secretária. Se você souber o método que você faz para atender as ligações, para entrar em contato com seus clientes, o passo a passo de como você faz isso, no momento que você for contratar uma secretária para você, se isso tiver na sua cabeça e você colocar esse papel, você fala assim, ó, é isso aqui que você precisa fazer, tá bom? Quando você faz isso, é mais fácil de você contratar, é mais fácil de você treinar, dá menos trabalho. Se a pessoa não estiver agradando, também é mais fácil de você mandar embora. Por quê? Porque se aquela pessoa for embora, você já tem tudo escrito para outra pessoa aqui e falou, ó, é isso aqui que eu quero que você faça, tá bom? Então você começa a desconstruir o que você faz para conseguir potencializar pensando no crescimento do seu negócio. Então, por exemplo, eu falei sobre, eu coloquei aqui embaixo, lanchonete, cabeleireiro, e eu dei o exemplo do marketing. Lanchonete, por exemplo, existem as etapas de montar um lanche. O cabeleireiro tem o cara que, é o momento de pôr a tintura, de lavar o cabelo, de cortar o cabelo, de fazer não sei o quê. Então, também tem tudo, todos os lugares têm algumas etapas para serem feitas. E você entender isso, você entende, oh, pô, esse ponto aqui eu estou demorando muito, o que que eu preciso fazer para melhorar isso? Então, você entender o seu produto, daquilo que a gente estava fazendo para a comunicação embrulhar para o seu cliente, um efeito colateral é você saber descrever melhor ele. Você saber descrever melhor os processos por trás dele. Porque você consegue ter esse poder de você melhorar o método que você faz para atender. E na aula que vem, na aula número 3, a gente vai falar sobre como fazer a distribuição e a venda. E um dos pontos principais que você precisa entender e que a gente vai falar sobre isso é que você não deve vender o seu produto, você deve vender a transformação que ele proporciona. Você deve vender aqueles desejos, aqueles objetivos, aqueles sonhos que o cliente tem, que a gente desenhou lá na persona. E isso a gente vai montar na estratégia de uma forma bem detalhada. Talvez para mim é a aula mais interessante, é a aula mais legal, é a aula mais que a gente vai pôr em prática, é a aula que a gente consegue ver resultados ali em pouco tempo, porque a gente vai colocar tudo isso que a gente aprendeu nessas 2 primeiras aulas, vai juntar tudo isso e vai começar a jogar dentro das redes sociais, sabendo quais são os melhores formatos, quais são os melhores momentos, como eu consigo também a gente falar, se você quiser distribuir de forma com tráfego pago, a gente também vai fazer um pouquinho, se você quiser gastar um dinheirinho aí para você impulsionar e expandir o seu negócio também. Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho disso. Na terceira aula, a gente vai falar como distribuir e vender na internet. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa segunda aula. A gente falou um pouquinho mais sobre produto. Se você gostou,
Deixa nos comentários, fala que você gostou, fala que você entendeu. Se você teve dúvida, manda nos comentários também. Ah, eu tive dúvida, não entendi isso, esse ponto. Eu vou ter muito prazer de responder essas dúvidas para você. Se você conhece alguém que também tem um negócio, que também está precisando entrar aí na internet, melhorar essa divulgação do negócio dessa pessoa, e ela realmente quer ir para a internet aí para conseguir melhorar essa divulgação, compartilha. Compartilha com essa pessoa esse conteúdo. Uma coisa que também vai ajudar muito, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E espero aí que essa segunda aula tenha ajudado você um pouquinho mais a melhorar a sua forma de colocar o seu negócio no digital agora em 2024, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso vídeo 3. Tchau, tchau.